Hoje nós vamos falar como aproveitar ao máximo o seu semestre. Não importa se você é calouro, está começando a faculdade agora, ou se você é veterano, já está há um tempo nessa graduação, está quase terminando. É muito importante que você conheça estratégias simples e eficazes que podem fazer você atingir essa meta de terminar esse curso, essa graduação, defender o TCC e pegar o seu diploma. Começar bem o semestre é fundamental para que você tenha um bom resultado daqui um finalzinho aí, que semestre, apesar de falar de 6 meses, né, são 3, 4 meses aí de conteúdo propriamente dito, né? Para quem não me conhece, eu sou a Érica, professora e mentora aqui do Vivência Universitária, e nesse canal nós ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma, fazendo o TCC de uma forma simples e rápida. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já aproveita para se inscrever no canal e já curtir esse vídeo, porque tem conteúdo novo toda semana. Todo sábado às 16 horas a gente põe conteúdo novo aqui no canal. E para quem não sabe, essa live ela é gravada durante a semana. E se você quer ver a live ao vivo e ter a oportunidade de tirar as dúvidas com a gente, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente vai trazendo todas essas informações a respeito de lives e de outros conteúdos também. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar no nosso grupo também de WhatsApp, tá? É gratuito, importante falar isso, né? Bom, vamos lá. Para vocês se organizarem direitinho, eu vou dividir essa live em algumas partes principais. Por quê? Fazer um curso, passar esse semestre, muitas vezes você não está fazendo só a faculdade, que não é pouca coisa, né? Que já é bastante. Mas muitas vezes você trabalha, você tem uma família, tem uma vida social que você quer manter. Não precisa sacrificar nada disso. É só você se organizar que vai dar tudo certo. Então eu vou dividir essa live em alguns pontos para que você também consiga se dividir. Apesar dessa live se focada em como você aproveitar o semestre da melhor maneira possível, você pode pegar essas informações e colocar no seu TCC. Então, se você está ansioso, está preocupado, não sabe se vai conseguir fazer esse TCC, coloque essas informações que eu vou te trazer hoje nessa live no seu TCC que vai dar certo também. Então, essa live ela vai ser dividida em como criar um planejamento realista para o semestre, tá? Nada de ficar inventando a roda aqui. Algumas estratégias práticas para você ser mais produtivo em sala de aula, nas aulas, né? Para aproveitar aquele momento que você está ali. Como lidar com os imprevistos, afinal de contas, imprevistos acontecem. E como você poder continuar com a sua vida depois desses imprevistos, né? Com os prazos, com os trabalhos, com tudo o que acontece ao redor da sua vida. E, claro, como manter o foco e a motivação até o final do semestre. Então, chega lá no início, você está ali super empolgado, mas vai acabando essa empolgação durante o semestre. Isso é normal, aluno. Eu, quando eu estudei, passei por isso, né? No começo da faculdade, a gente está super empolgado. Aproveitem para colocar aí na descrição do vídeo quem está começando agora, em que semestre que vocês estão. A gente começa o curso super empolgado, depois vai dando aquela desanimada. No semestre acontece da mesma forma. Você começa o semestre super empolgado, daqui a pouco você vai desanimando, né? Então é bom que você esteja sempre se motivando a buscar essa empolgação para você continuar o seu semestre e fazer tudo da melhor maneira possível. Apesar de ser cansativo, aluno, dependendo do curso que você escolheu, a gente tem uma média aí de 4 anos de curso, né? Vai passar, acredite, vai acabar. Então, vamos aproveitar o momento que a gente está ali. Então, vamos criar um planejamento realista? Vamos começar por isso? O objetivo aqui é a gente entender como se organizar e antecipar o que pode acontecer durante esse semestre para que ele fique mais tranquilo para você. Muitas das coisas que os alunos se perdem é por falta de planejamento e organização. Aqui nesse canal a gente sempre está falando de organização, porque a gente sabe que isso é fundamental para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento durante o semestre, né? Primeira coisa, é uma dica simples, é usar ferramentas que vão te ajudar a se organizar. Pode ser um planejador digital, por exemplo, como o Notion, como o Trello, aquelas agendas do Google que fica no seu celular, aquilo é ótimo. Eu uso no meu celular para o meu dia a dia, ou até uma agenda de papel. Ó, eu tenho um calendário aqui de mesa que vira e mexe aparece nos meus vídeos, mas ele tá cheio de marquinhas, ó, não sei se vocês conseguem ver. Ele tá cheio de marquinhas. Por quê? Cada marquinha dessa é uma atividade ali que eu não podia esquecer, alguma coisa que eu precisava ficar atenta. Para quem faz sentido essas marquinhas? Para ninguém. Só faz sentido para mim, que é o que importa, é a minha organização. Então você precisa encontrar a sua melhor forma de organização. Mas veja aqui, a gente tem formas digitais hoje que são muito boas.
eu falei do calendário do Google. Na página, da frente do meu celular, assim, na primeira página do meu celular, eu tenho um calendário ali com tudo que vai acontecer no meu dia a dia. Então, hoje, reunião, live, correção de trabalho, aula, eu coloco tudo ali, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E eu tenho um Trello, aonde eu coloco as ações que eu tenho que fazer na ordem de data que eu tenho que entregar. Então, por exemplo, eu tenho que entregar prova para ser aplicada para minha direção. Eu coloco lá. Depois eu vou ter que corrigir essas provas até o prazo X. Eu coloco no meu Trello. Então, eu deixo a minha cabeça vazia para poder pensar em outras coisas, para poder ler um livro, prestar atenção em outras coisas e deixo tudo no Trello ali em ordem do que eu preciso seguir, do que eu preciso entregar com prioridades, entendeu? E assim eu não preciso me preocupar. Eu abro meu Trello, vejo ali o que eu tenho que fazer e vou fazendo no meu dia a dia. Então, a minha sugestão é que você procure uma ferramenta para que você consiga se organizar, tá? E que faça de uma maneira que faça sentido para você. Porque, por exemplo, agenda física. Eu adoro agenda física, adoro comprar agenda física, escolher um modelo lindo e maravilhoso. Mas é, eu não tenho a constância de anotar na agenda física. Então, o que que adianta eu ter uma dessa? Carregar ela para lá e para cá? Para mim não faz sentido, né? Não serve para mim. Então, eu precisei buscar meios, no caso digital, foi muito mais eficiente para mim de fazer. Se para você for agenda, anotar no papelzinho, às vezes anotar no post-it e colar no computador, se for assim, ótimo. O importante é que faça sentido para você, tá? Divida o seu calendário em prazos de entrega, provas, horários fixos para estudo, sabe? Deixe isso tudo bem alinhado com outras atividades que você vai desenvolver esse semestre, como trabalho, estágio e a vida pessoal, né? Lazer, o seu trabalho, serviço, né? O que você faz, para que você não tenha conflitos e que você não se sinta sobrecarregado. Se você não tiver também focos de lazer na sua vida, por exemplo, você vai se sentir desanimado. E é justamente isso que a gente não quer. A gente quer que você fique animado durante todo o semestre e queira seguir bem do começo ao fim do semestre. Se você tiver um calendário, você vai colocar lá: bom, vou estudar meia hora por dia. Das, sei lá, do meio-dia ao meio-dia e meio, eu vou sentar para estudar a disciplina lá que eu vou ter na noite. Vamos supor que você estude à noite. Então você sabe que aquele horário é seu horário de estudar. Você vai pôr foco naquele horário. Depois você pode, de repente, ler um outro livro de lazer, você pode, né, fazer alguma coisa que você goste como lazer. Mas você tem os horários específicos para fazer cada uma das atividades. Você tem horário, por exemplo, para fazer trabalho. A faculdade, ela vai te dando um monte de trabalho durante o processo, inclusive o TCC, não deixa de ser um trabalho acadêmico, né? Então você tem o tempo para executar isso. Não adianta você ficar ansioso ali, pensando, refletindo, mas não se organizar e pôr um momento de começar e terminar. Ah, professora, eu pus lá meia hora para fazer meu TCC, mas hoje eu estou empolgado e aí eu vi que rodou mais 1 hora e meia. Tudo bem. Se não atrapalhou nenhuma outra atividade, tudo bem. Agora, se você, por conta disso, acabei não indo para a faculdade. Ah, será que faz sentido? Não faz sentido, né? Então você tem que se organizar desde que não atrapalhe uma outra atividade importante para você, por ordem de prioridade, né? Estabeleça as prioridades, classifique as suas matérias, as atividades, aquelas que exigem mais de você, aquelas que exigem menos. Por exemplo, é bem comum você ter facilidades com algumas disciplinas. Então, talvez você não precise dedicar 1 hora de estudo para essa disciplina. Talvez uns 20 minutos você consiga recordar o que foi dado ali. Por outro lado, existem outras disciplinas que vão demandar uma atenção muito maior. Então, você pode deixar mais tempo para essa disciplina, né? Às vezes, um professor deixa uma lista lá de exercício, com 100 exercícios. Você vai precisar de tempo para fazer essa lista. Não adianta você deixar, eu tenho 10 minutos para cada disciplina. Essa que tem 100 exercícios, você não vai conseguir fazer. Aí você vai se sentir ansioso, vai se sentir frustrado, vai ficar preocupado, talvez não vai fazer a lista mesmo e vai tirar uma nota ruim, e isso vai te trazendo ali toda uma energia, né, que você não vai conseguir finalizar e você vai se sentir muito mal por isso. O intuito é que você consiga reverter essa situação, tá? Uma outra coisa importante: planejamento tem que ter foco. Então, se você colocou que você vai estudar em tal horário, você tem que estar disponível mentalmente para estudar naquele horário. Não adianta você estar lá no momento que você pôs para estudar, pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ajudar não sei quem, eu tenho que fazer aquela outra coisa. Não adianta,
Porque se você não está com foco, o seu resultado daquele momento vai ser zero. E tem que ter flexibilidade também. É possível que você tenha uma agenda toda organizada, plena, linda, dividida por cores. Só que um dia furou o pneu do carro. Um dia o ônibus que você costuma pegar sempre na mesma hora atrasou. E aí pode trazer uma consequência de atraso em todas as suas atividades. Por isso, uma dica importante aqui é que você não lote a sua agenda de coisas, porque senão você não vai ter espaço para imprevistos, né? Então você tem essa flexibilidade de horário. Poxa, hoje os meus 30 minutos lá que eu ia estudar, aconteceu uma situação que eu tive que resolver e não pude me dedicar para estudar. Tudo bem, mas amanhã eu tenho meus 30 minutos, eu vou tentar otimizar esse momento para estudar o máximo de coisa que eu conseguir de uma maneira saudável. Quais estratégias para aproveitar melhor as aulas? Então, você lá dentro da sua sala de aula, como você pode aproveitar melhor isso? Primeira coisa, preparação antes da aula. O que você conseguir preparar antes dessa aula, melhor. Se o seu professor dessa disciplina é daqueles que disponibiliza o conteúdo antes da aula, muitas vezes o professor faz isso, vai lá, dá uma olhada no conteúdo, leia. Se você tem a ementa da disciplina, geralmente também no primeiro dia a gente apresenta a ementa, veja qual que é o conteúdo que vai vir. Poxa, vai ter um conteúdo que eu estou sentindo que eu estou com dificuldade, talvez eu tenha mais dificuldade ainda quando vir o próximo. Dá uma olhada no próximo, lê, se prepare antes da aula, porque o aprendizado, ele funciona assim. Quando você vê a coisa, aquele assunto pela primeira vez, você não sabe nada, certo? Primeira vez que está vendo, legal. Aí você vê uma segunda, você já começa a memorizar, a gravar melhor aquele conteúdo. Quando você vê uma terceira, uma quarta, uma quinta, cada vez mais você vai absorvendo aquele conteúdo e tendo dúvidas e sanando essas dúvidas. Então, o importante é você ver esse conteúdo várias vezes. Quando você se prepara antes da aula, você vê o conteúdo, você já teve esse primeiro contato. Quando o professor falar, você já vai ter um segundo contato, e aí você vai conseguir entender melhor o conteúdo. E quando você for estudar esse conteúdo depois, ou talvez ali, né, próximo das avaliações, vai ficar muito mais fácil para você entender esse conteúdo. Agora, por outro lado, se você pega o conteúdo para ler pela primeira vez um dia antes da prova, você não vai conseguir ter a mesma absorção de informação que você teria se tivesse visto antes da aula, nesses 3 passos, pelo menos, né? Então é importante você pensar nessa preparação. Tomar notas inteligentes, anotar coisas importantes. Claro que cada pessoa tem uma forma de aprendizado. Tem gente que aprende falando. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu tinha que ler em voz alta. Não adiantava pegar o caderno aqui e ler, tá, 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 tá. Não, tinha que ler falando, né? Parece maluca, mas era assim que eu consigo aprender. E hoje é assim ainda. Se eu tiver que fazer uma apresentação, né, que eu quero ir bem, é falando em voz alta. Se você percebe que é assim que você aprende, fixa o conteúdo, é assim que você vai estudar. Tem gente que fixa o conteúdo escrevendo, então fazendo resumo. E se você for fazer resumos, uma forma de você aproveitar melhor a sua aula é uma técnica que a gente chama de método de Cornell. Como que é o método de Cornell? Ele divide a folha em 3 pontos importantes, aonde tem a ideia, as palavras-chave e o resumo. E aí, durante a aula, você vai anotando nesses 3 quadrados, né, nesses 3 quadrantes, as informações importantes que você obteve daquela aula. Dessa forma, você vai fazendo pequenos resumos da aula e vai tendo formas de estudar mais fácil. Quando você for estudar lá para a prova, você vai pegar esses resumos, a ideia é que você pegue esses resumos, bata o olho e já saiba do que se trata. Então, o método de Cornell ele é muito eficiente, ele é muito eficaz, vale a pena vocês testarem ele aí. E se testar, comenta aqui no vídeo o que que foi, se deu resultado, se ficou com alguma dúvida em relação a ele, que eu posso trazer mais informações depois também, tá? Bom, uma outra coisa aqui dessa tomar notas inteligentes, se o seu professor é aquele que liberou o conteúdo, se ele liberou o slide, aproveita o slide mesmo do professor, eu fazia isso também, imprime se você preferir, ou se você tiver um tablet, né, que você usa para anotar, não sei como é que você usa, mas e anota do lado do slide. Então, o professor está passando lá, slide 1, você está aqui, ó, com o slide 1 na folha, ele falou alguma coisa, anota ali o que você achou interessante. Ele mudou para o slide 2, muda a sua folha, muda a sua imagem para o slide 2 e vai anotando. Assim você vai ter as conexões, as suas conexões, exatamente aonde o professor falou aquele conteúdo. É uma forma bem legal também de fazer notas inteligentes, tá?
Participe de discussões em sala de aula. Muitas vezes o professor pede para apresentar um seminário, às vezes o professor dá um artigo para ler, ou às vezes ele levanta debates em sala de aula. Aproveite para participar. Quando você participa dessas discussões, geralmente você grava melhor aquele conteúdo, porque você tem que ter argumentos, você levanta perguntas, você escuta outras pessoas responderem. Então, todo esse movimento, toda essa interação faz com que você grave melhor esse conteúdo. E às vezes, você conversando com outras pessoas, quem já não fez isso? Quem já não fez isso? Perguntou para um amigo: "Aí você entendeu a matéria? Tem como você me explicar? Porque eu não estou conseguindo entender". E às vezes o seu amigo vai lá, explica, fala a mesma coisa que o seu professor falou, aí você fala: "Poxa vida, agora eu entendi o que você queria dizer". Então é importante que você participe dessas discussões, fale com as pessoas e mostre a sua opinião, mostre as suas dúvidas, escute a resolução das outras pessoas, que você vai ter mais uma oportunidade de gravar aquele conteúdo que o professor está te passando, tá? Bom, e aí a gente já organizou as coisas, a gente já está aproveitando melhor a nossa aula e nem tudo é uma maravilha, né? Nem tudo é do jeito que a gente pensa. Quanto mais a gente vai ficando adulto, né, a vida adulta, mais a gente vai vendo que, na verdade, nada é do jeito que a gente planeja. Hoje, por exemplo, planejei várias coisas e não consegui resolver nada do que eu tinha planejado, resolvi outras coisas. É assim, né? E no seu semestre vai ser assim também. Muitas vezes você vai se planejar, vai ter esse cronograma maravilhoso que eu comentei, e às vezes não vai encaixar as coisas, ou vai acontecer um imprevisto e você tem que estar pronto para lidar com aquilo. Por exemplo, às vezes você olha, uma vez aconteceu de um aluno, a gente tinha uma apresentação bem importante no semestre que valia uma nota individual. Então, era uma apresentação que valia uma nota como uma disciplina. Ela era bem importante. E era um trabalho em grupo. Tinha uma maquete, tinha que apresentar, contar todo um processo ali daquela maquete. E o grupo, e como era uma maquete, alguém do grupo levou a maquete embora, né? Fez lá tal, e no dia da apresentação traria essa maquete. Normal, todos os grupos fizeram isso. Só que teve um grupo que a pessoa responsável pela maquete não chegou. E esse grupo inteiro precisava dar um jeito muito rápido para resolver, porque quem tinha que trazer a maquete, o responsável pela maquete não apareceu. E o que o grupo ia fazer? A nota de todo mundo dependia disso. Então eles tiveram que entender esse desafio, se organizar e apresentar o trabalho de uma outra forma. Deu certo, eles apresentaram também. Não era do jeito que eles queriam, ficaram frustrados, talvez não tiveram nem a nota que eles teriam com a outra, né? Teriam uma nota maior com a outra, mas era o que eles tinham que resolver. Eles tinham que resolver, e foi isso que eles fizeram. Já aconteceu comigo também como professora. Eu marquei uma apresentação para os alunos, uma data X, então, eu me organizei para que naquele dia fosse a apresentação dos alunos. Eu não tinha conteúdo pronto para dar para eles. Cheguei em sala de aula, ninguém com a apresentação pronta. Falei, o que aconteceu, pessoal? A professora, sei lá, tinha marcado a apresentação para o dia 10. A gente entendeu que a apresentação ia ser dia 20. E ninguém fez a apresentação ainda, não tem apresentação. Eu estava em sala de aula, eu não podia deixar os alunos, então tudo bem, então hoje não tem aula, ir embora. Eu tive que me reorganizar ali rapidamente para trazer um conteúdo que fosse importante e fosse interessante para aqueles alunos. E foi justamente o que eu fiz, né? Então, isso são só exemplos de imprevistos que acontecem tanto para os alunos quanto para os professores, né? Mas o que você pode fazer quando acontecer um imprevisto com você nesse semestre? Prioriza o essencial. Então, a gente tem várias atividades, várias coisas. Prioriza o que realmente é importante. Se já saiu do seu cronograma, já aconteceu imprevisto, não adianta você ficar ali, né, pensando, o que eu vou fazer? Ó vida, ó céus. Não, prioriza o que tem que ser feito, tá? Pergunte para o seu professor quais foram os temas mais importantes que ele falou na última aula. Vamos supor que você perdeu a aula. Na verdade, vamos trazer um exemplo concreto. Você perdeu a aula. Chega na próxima aula e fala, professor, qual foi o conteúdo mais importante que você deu na última aula? Para que eu possa estudar e depois tirar uma dúvida com você. Porque aí você vai conseguir focar naquilo que é mais importante, porque você já tem a próxima semana organizada, a não ser que você tenha deixado um espacinho ali para encaixar isso, né? Mas se você não tiver deixado tanto espaço assim, você vai precisar colocar essa nova informação dentro da próxima semana. Então, vamos priorizar só o que é importante.
Você não vai ficar lá estudando coisa que talvez não seja o foco, ou que seja muito básico, né? Você tem que ser mais objetivo nesse momento. Não se cobrem, né? Refazer tudo do zero. Concentre-se no material-chave e nos resumos. Busque o que é fundamental para aquele conceito que você perdeu. Outra coisa importante, para você priorizar se alguma coisa já saiu fora do seu controle ali de organização. Estude em blocos curtos, né? Divida os conteúdos que você precisa estudar em pequenos momentos. A gente já falou várias vezes da técnica de Pomodoro, que é aquela técnica que você estuda 30 minutos focado e 5 minutos você para dar uma alinhada nos conceitos. Esses 20 minutos que você fez focado, eles vão ser fundamentais para que você consiga absorver o conteúdo. Professor, e por que 20 minutos? Porque 20 minutos foi o que alguns estudos trouxeram de que é o momento que o ser humano consegue ficar focado. Depois disso, ele já se dispersa, ele já busca outras informações. Então, 20 minutos o ser humano consegue ficar focado. E é isso que você tem que fazer para estudar. Em relação a trabalhos em grupo, terão trabalhos em grupos, aluno. Isso é um karma na vida de todo aluno, né? É o caos instalado. Às vezes o aluno fala, ai, professor, eu não quero fazer em grupo porque dá muito rolo. Pois é, aluno, mas a gente vive em sociedade, né? E em sociedade dá rolo mesmo. Quando você sai daqui da faculdade, você vai entrar num trabalho aí que vai ter uma equipe, você vai ter que trabalhar com outras pessoas, você vai ter que lidar com os imprevistos de outras pessoas. Então a gente já começa esse treinamento na faculdade, tá? Aqui que você vai entender como que esses trabalhos em grupo funcionam. Dão confusões, como eu acabei de dar um exemplo aqui do aluno que não levou a maquete, que era responsabilidade dele, mas a vida é assim, né? A gente tem que confiar no outro e tem que estar pronto para esses desafios. Em relação aos trabalhos em grupo, o que eu posso te falar? Defina a função desde o início de cada um naquele trabalho. Quem vai fazer o quê e quando, tá? Quem vai trazer tal material? Quem vai fazer a introdução? Quem vai fazer a pesquisa bibliográfica? Qual que é o prazo para essa pessoa fazer? Claro que no trabalho em grupo vai ter que ter um líder. Sempre tem aquela pessoa que organiza os processos. E se não tiver, o seu trabalho vai virar uma confusão, porque ninguém vai saber nada do trabalho e no dia da entrega vocês vão sentar e falar assim: o que a gente vai fazer? Só que já não vai ter mais tempo. Então, já, se não tem alguém que tomou a frente no seu grupo, seja você essa pessoa. Se organize. Pessoal, quem é que vai fazer tal parte? Quem é que vai fazer aquela parte? E, professora, mas eu nem sei o que é para fazer no trabalho. Então, busque saber o que você tem que fazer no trabalho. Pergunte para o seu grupo em quantas partes a gente vai dividir esse trabalho para que dê certo de você fazer essa organização, tá? Use sempre a tecnologia para te ajudar. Use sempre ferramentas para te ajudar a reorganizar tudo que você vai precisar. Por fim, o último tópico que eu quero trazer aqui é justamente a questão de manter o foco e a motivação durante todo esse semestre. A gente tem o mês longo, que é o mês de agosto, depois setembro, e aí de outubro em diante parece que a coisa vem atropelada, né? Então, se prepare para esse processo, veja quais são as datas das suas provas. Pense que se você puder se organizar para estudar para essas provas é fundamental. Faça pausas planejadas também, né? É o que eu falei. Você está estudando, mas tem toda uma vida, né, social e às vezes até para trabalho mesmo, uma vida ali de familiar que precisa ser levada junto com durante esse período da faculdade. Então aproveite esse momento também, planeje isso. Olha, eu não vou estudar de sábado e domingo, porque sábado e domingo é o dia de eu ficar com a minha família. Eu vou estudar de segunda a sexta ali em algum horário. Porém, na semana de prova, eu vou estudar de sábado e domingo porque eu preciso aumentar o meu foco nesse conteúdo. Eu vou usar a técnica de Pomodoro, mas vou estudar o sábado e domingo. E já é uma forma de você se organizar e se motivar a manter esse compromisso com você. Afinal de contas, por que você está fazendo essa faculdade? Você entrou na faculdade, você sabia que você ia ter que se dedicar nela, né? Então você tem que entender que tem um objetivo. E qual que é o seu objetivo? Você já parou para pensar nisso, aluno? Qual é o seu objetivo depois que terminar essa faculdade? Essa é a sua motivação. Esse é o seu sonho. Então é isso que vai te fazer levantar todos os dias, ir trabalhar e depois ainda ir na faculdade à noite, ou simplesmente ir na faculdade pela manhã. É isso que vai te motivar. Revise sempre isso. Por que eu estou fazendo a faculdade? Aonde eu quero chegar com isso?
né? Outra coisa importante, tenha tempo também para a parte espiritual, né? Ah, eu vou na igreja, eu faço meditação, eu vou no culto, vou na oração, sei lá o que que você faz. Dedique-se um tempo para isso, né? Não foque só na faculdade, só no trabalho. Traga coisas a mais ali, mas que te relaxem, né? Um lazer, um esporte. Esporte é fundamental, uma questão religiosa, tudo que faz você ali se desconectar dessa graduação, mas também se manter mente, né? Manter a mente e o corpo ativo é algo positivo e que vai te motivar a voltar para o semestre, a voltar para a aula, a começar a semana já de uma maneira muito mais positiva. Bom, alunos, eu espero que esse semestre universitário seja um bom semestre. Todo semestre tem lá seus altos e baixos, né? Mas com organização, persistência e cuidado com você mesmo, ele pode ser muito mais leve, muito mais produtivo e gratificante. Para aqueles que estão aí na fase final, que é o último semestre, desejo muito sucesso. Se tiverem com dúvidas para fazer o TCC, é só chamar a gente que a gente pode ajudar. E pode chamar a gente aqui mesmo, mandar aqui nesse vídeo, ou chamar a gente lá no Instagram também. A gente pode ajudar vocês a fazerem o TCC de uma forma muito mais tranquila e rápida, tá? A gente ainda tá em agosto, dá tempo de fazer um bom TCC. Dá tempo, tá? É só saber fazer, ter a técnica certa. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Acompanhem todos os nossos vídeos aí no canal, tem vários. Lembre-se, o semestre é um desafio e que você não está sozinho. Nós estamos aqui e você é capaz de muito além do que você está imaginando, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aí o seu curtir. Me conta se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Não só de TCC propriamente dito. Compartilhe com quem precisa começar o semestre com o pé direito. Quem for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Sejam todos muito bem-vindos. Segue a gente aí nas outras redes. Um beijo, valeu e tchau, tchau.